Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus apresenta para nós o caminho, para o nosso caminho de discipulado, a primeira virtude necessária para compreender o reino dos céus, sua justiça e sua presença no mundo, a humildade. Dentro do segmento de Cristo, para compreender esta realidade pela qual os cristãos são chamados a viver, nós precisamos compreender que não é por merecimento nosso, nem por virtude da nossa vida, nem, sobretudo, pelas nossas qualidades que Deus realiza a sua obra de salvação. Inteiramente, Ele se dá a nós por sua misericórdia e por sua bondade. Quando nós experimentamos com confiança esta relação, nós reconhecemos plenamente o que somos. Não somos, de forma alguma, merecedores do amor de Deus e nem de desfrutar a sua companhia. É justamente esta humildade que faz reconhecer o proceder cristão. Ou seja, não somos nós que nos aproximamos de Deus. É Deus, na sua bondade, que se aproxima de nós e dá-nos as condições necessárias para bem viver uma comunhão de vida que pouco a pouco vai fazendo com que nós o experimentemos, nós o tenhamos em alguns aspectos da nossa vida e, sobretudo, um dia recebamos dele mesmo a alegria, a recompensa por tudo aquilo que podemos viver juntos. O evangelista São Mateus apresenta para nós, o capítulo 5, as bem-aventuranças, que é o coração da pregação de nosso Senhor. Ou seja, todo o condensado daquilo que Jesus deseja que os homens compreendam a seu respeito e a respeito do reino dos céus, está sintetizado no início do capítulo 5, quando Jesus faz esse discurso da montanha, o sermão da montanha, e apresenta que é justamente na humilde vida que nós estamos, que o Senhor encontrará as razões para levar-nos a uma plena comunhão e uma recompensa eterna. O Evangelho de São Mateus apresenta como que num espelho essas duas realidades. Primeira, capítulo 5, as bem-aventuranças, e no capítulo 25, as obras de misericórdia, que de certa forma funcionam como que um código que juntos levam a compreender verdadeiramente como um cristão deve não só viver a sua fé, mas como ele deve esperar a recompensa que Deus deseja. Então, nós podemos dizer assim, como que duas peças que se encaixam no segmento, para descobrirmos o segmento de Cristo, segundo São Mateus, é o capítulo 5 e o capítulo 25. Quando colocadas, justapostas, completam assim o esquema, o código, ou até mesmo a instrução para uma vida cristã coerente, que se baseia sobretudo na humildade, nesta virtude, e no serviço aos pobres, aos pequenos, a quem o Senhor dirige toda a sua ação e o seu amor. Neste quarto domingo do tempo comum, esta humildade do gênero humano vai conduzindo as leituras para compreendermos essa ação de Deus. Só os humildes rezam. Não se pode um orgulhoso, alguém que coloca em si a sua própria vida, as suas próprias condições, as suas próprias virtudes, comparecer diante de Deus para rezar.
porque é justamente este culto ao egoísmo, esta ação que o homem tem de reconhecer-se merecedor de suas próprias virtudes, que vai fazer com que o pecado entre no mundo, que vai colocar desconfiança na obra de Deus e vai fazer com que o homem busque muitas vezes o poder para si próprio, tendo ali o controle de toda a vontade e nunca um abandono nas mãos de Deus no seu desígnio salvador. É justamente esse princípio que Paulo vai colocar na segunda leitura de hoje, quando no capítulo 1, ele começa a considerar como a sabedoria humana se distingue da sabedoria divina, sobretudo naquilo que se diz respeito às escolhas que Deus faz. Deus faz escolhas que muitas vezes confundem esta nossa sabedoria humana, e Deus escolhe os pequenos da terra, Deus escolhe aqueles que são considerados a pequena parte do povo para elevá-lo e trazê-lo assim ao mundo a salvação. Assim, é considerado que ninguém pode se gloriar diante de Deus. E o próprio culto da Santa Missa é um culto de humildade. Aqui nós não trazemos nada além da oferta que Deus já nos dá, a vida do seu próprio Filho, como a única certeza de que seremos recebidos em nosso sacrifício. Nos sacrifícios anteriores e pagãos, o homem se apresenta diante de Deus com aquilo que ele julga necessário ter para alcançar de Deus um perdão, para alcançar de Deus um favor, para alcançar de Deus uma bênção, para alcançar de Deus uma salvação, para alcançar de Deus até mesmo uma comunhão de vida. No culto cristão, não. Essencialmente, a oferta cristã é uma oferta que Deus nos dá. É por isso que nós nos apresentamos diante de Deus não de mãos vazias, porque o Senhor nos dá agora o seu próprio Filho, mas as nossas ofertas, os nossos louvores, em nada acrescentam o que Deus é, porque Deus já foi a oferta maior, Deus já foi a entrega maior, Deus já foi a última palavra dada ao homem. Assim, os humildes da terra, que somos nós, esse grande punhado que a profecia de Sofonias vai nos dizer, em nome do Senhor viverá uma esperança, porque a recompensa de uma vida em Deus nunca estará presente neste mundo. Nunca. O reino dos céus são para aqueles que esperam. O reino dos céus são para aqueles que aguardam o Senhor. E assim, toda uma vida de comunhão com Cristo será uma doce espera pela realização de tudo aquilo que o Senhor ainda o fará no seu povo. Faz o horizonte da nossa vida contemplar que mesmo que nós já tenhamos a comunhão com o Senhor, a nossa plena recompensa e comunhão será no céu. Mesmo que nós já tenhamos a participação da oferta de Cristo pela salvação do mundo, a nossa salvação será plena no Senhor quando nós em comunhão estivermos com Ele. Bem-aventurado aqueles que esperam, aqueles que desejam, aqueles que guardam bem a sua esperança. Assim, não significa dizer, irmãos e irmãs, que Deus condena de alguma forma a riqueza, os bens, as prosperidades que nós possamos alcançar neste mundo. Deus condena quem coloca neles, nesses bens, nessa prosperidade, nessas coisas, a sua esperança. A nossa esperança deve estar no Senhor e não nas coisas. Assim, se resume toda a condenação do gênero humano. Todas as vezes que alguém confiado nos seus próprios méritos, nas suas próprias forças, nas suas próprias convicções, nas suas ideologias, passam por cima do projeto de Deus, do povo, a morte, a barbárie, a guerra, a fome, as dificuldades assolam o mundo.
E nós vemos isso desde a primeira batalha ali no Gênesis, quando o pecado original começa a entrar na vida humana, e só vamos ver esta derrota quando o Cristo Senhor venceu no final, quando a vida de fato do Senhor será um em todos para uma única esperança. Assim, meus irmãos e irmãs, o culto e o segmento cristão a que o Senhor nos chama a viver, seja na liturgia, seja na vida, seja nos nossos projetos, seja em tudo aquilo que nós venhamos a realizar, é um culto de humildade. Os humildes, os pobres em espírito, viverão a bênção do Senhor. Qualquer apego a este mundo, qualquer desejo de recompensa por aqui, não vem de Deus. E esta esperança que o Senhor, no Sermão da Montanha, coloca para nós, é justamente o caminho pelo qual a vida cristã vai tracejando neste mundo. Na humildade, na busca da justiça, na esperança e na paz, vivemos para o Senhor. Que Deus nos ajude a compreendermos esse caminho em que a humildade, virtude tão necessária para bem viver e bem rezar, acompanha a nossa vida, hoje e sempre. Amém.